Vamos lá, glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 22, verso de número 1. Vamos compartilhar uma palavra para esse culto dessa noite de domingo. Amém? Eu imagino, há muitos pastores preocupados com as suas ovelhas, com a falta de proximidade, porque na verdade o bom é estarmos juntos, o bom é confraternizar. Nós estamos tão acostumados, a esse momento, estarmos aqui celebrando, cantando juntos, adorando juntos. Eu estava agora, enquanto a minha mulher louvava, orando ali no altar, pensando, um altar hoje que não tem um instrumento tocando, não tem um levita cantando, mas o Senhor está conosco da mesma forma, amém? Da mesma forma que o Senhor foi com a igreja primitiva, lá nas suas casas, está conosco agora também para nos abençoar, no nome de Jesus. O meu desejo é que você perceba, sinta e receba a presença dele aí na sua casa, no nome de Jesus, amém? 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 vai dizer assim: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a família do seu pai souberam disso, desceram para estar com ele. Verso 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Amém? Ore comigo. Pai, somos totalmente dependentes do teu amor, da tua fidelidade, e sabemos como a tua palavra é importante, meu Pai, para dar direcionamento à nossa sabedoria e também, meu Pai, para motivar a nossa fé. Sabemos que a palavra é geradora de fé. E o nosso desejo nessa noite, Pai, o nosso clamor é que essa palavra possa produzir em nós vida, possa gerar, meu Pai, em nós uma esperança verdadeira, possa nos alinhar, meu Pai, para esse tempo que estamos vivendo e possa nos direcionar ao Senhor, possa nos fazer viver em confiança, em fé, em atitudes espirituais, para que nós possamos realmente ter convicções, como diz a tua palavra, Pai, que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que se esperam. Nós queremos que essa palavra brote em nós essa certeza, essa fé, essa confiança, e nós possamos, alinhados no Senhor, te servir e alinhados no Senhor, viver esse tempo, no nome de Jesus, amém? Que essa palavra penetre o seu coração. Amados, é interessante, que Davi, ele estava no momento de adversidade. Ele tinha uma unção sobre a sua vida, ele foi declarado pelo profeta Samuel um ungido do Senhor, que seria rei, que seria um instrumento do Senhor para governar Israel no outro tempo. E aí o que acontece? Ele começa a ter êxito na sua jornada. A Bíblia diz que ele vence o leão, vence o urso, ele vence Golias, a ameaça dos filisteus contra Israel. Ele se torna um grande guerreiro a favor de Saul, amigo de Jonatas, se torna um grande instrumento para o reino. Ele era responsável pelos momentos em que o rei era aquietado, porque o rei, quando ele tinha os seus problemas de ordem emocional e espiritual, Davi tocava o seu instrumento e o rei se aquietava. O rei passava a ter tranquilidade por causa da interferência de Davi. E isso, que eram atitudes boas, que eram atitudes coerentes, atitudes responsáveis, não favorecem Davi, pelo contrário, tornam Saul seu adversário, e Saul passa a persegui-lo a ponto de desejar matá-lo. E a perseguição de Saul é tão intensa, é tão forte, é tão terrível, que obriga Davi a partir da terra e se esconder de Saul. E a Bíblia diz que num desses momentos, logo após passar de um encontro com o sacerdote Aimeleque, amém, de requerer pães da preposição, pães do altar, para alimentar os seus homens, de tomar a espada de Golias, porque era a única arma disponível para que Davi o tivesse, ele vai seguir o seu rumo até entrar na caverna de Adulão, um lugar de uma montanha, assim podemos dizer, com muitos refúgios internos. E Davi era bom nisso, Davi era articulador nisso, Davi era homem de guerra, Davi já tinha estrutura de entendimento dessas coisas. E a Bíblia diz que Davi vai caminhar para aquele lugar, e quando Davi está ali, o que acontece? A Bíblia diz que concorre para ele
os seus familiares e outros tipos de pessoas que têm graves problemas, sejam financeiros, sejam sociais, sejam familiares, sejam emocionais, sejam espirituais, concorrem para Davi. E daquele lugar, a caverna de Adulão, Davi sai fortalecido, Davi sai com restituição familiar e Davi sai dali com um grande exército. A Bíblia diz que homens que saem dali com Davi são agora grandes guerreiros, invejáveis. Alguns deles chegam a conseguir matar 700 homens, outros são invencíveis, e assim por diante, cada um com a sua própria história. São homens especiais, gerados no tempo de aflição. E eu quero usar essa palavra para ministrar sobre você nessa noite. Por quê? Porque hoje nós estamos refugiados. Nós parecemos Davi entrando na caverna de Adulão, sendo obrigados a nos recolher, sendo literalmente obrigados a estar no lugar de refúgio, num lugar que talvez nós não queríamos estar, amém? E sermos detidos do nosso propósito, da nossa vida comum, do nosso dia a dia, da maneira com que nós viveríamos normalmente. Eu quero compartilhar um texto com você que está em João, capítulo 16, o verso 33, olha o que vai dizer. João vai nos trazer uma palavra muito importante sobre isso, amém? Glória seja dada a Cristo. João 16, 33, vai nos dizer assim: disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Olha que interessante, Jesus estava dizendo que no momento em que a aflição governasse o mundo, no momento em que a adversidade estivesse sobre o mundo, nós requereríamos e Ele nos daria a sua paz. Olha o que Ele diz: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Davi não entrou na caverna em desespero, Davi não entrou na caverna destruído, Davi não entrou na caverna desmoralizado, Davi não entrou na caverna vencido, não. Davi entrou confiando no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse tempo é o tempo que Deus preparou para promover a paz no ambiente que você está entrando, na sua casa, na sua família, na sua história. O Senhor vai trazer a paz que excede todo o entendimento, paz que Ele dá, o mundo não pode dar, o mundo não tem autoridade para dar, o mundo não tem força para lhe dar, mas Jesus tem. E Ele disse: olha, eu digo isso a vocês para que em mim vocês tenham paz. Então deixa eu declarar a primeira palavra profética dessa noite para a tua vida. Em meio a toda essa aflição, em meio a toda essa angústia, em meio a toda essa adversidade, o Senhor te dará a paz que excede todo o entendimento, a paz que traz governo de emoção, a paz que te traz visão de reino, que te traz sabedoria e direção para seguir. Você não está só, o Senhor está contigo, o Senhor está te guardando e te abençoando para esse tempo, no nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração, amém? E eu queria falar algumas coisas importantes a você, amém? Jesus um dia nos convidou para nos abrigarmos nele. Ele é a nossa caverna, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é o nosso aprisco, Ele é o lugar da nossa estada. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu, Jesus, vos aliviarei. O que Ele estava dizendo? Ó, você tem um fardo pesado, aflições, perseguições, lutas, adversidade, então vem até mim. Se você vier até mim, eu te darei paz, eu te darei fortalecimento, eu te darei renovo, eu te darei fé para vencer e ânimo para viver esse tempo, no nome de Jesus. Então hoje nós, como Davi, nos refugiamos em Cristo, nos refugiamos no Senhor e buscamos a Ele, porque nele nós teremos a mesma resposta que Davi teve, para a glória do nome de Jesus, amém? Eu quero continuar falando para você que quando Davi vai para a caverna de Adulão, o que ele busca? Ele busca proteção. Por quê? Porque ele sabia que aquelas paredes, que aquelas grutas, aquelas cavernas, aqueles caminhos que existiam naquela montanha o protegeriam de Saul. Hoje nós precisamos entender que Deus é a nossa proteção, que o Senhor é quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos dá a segurança que precisamos. Eu quero declarar para você, nesse tempo de adversidade,
o Senhor vai guardar a sua casa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. E o Senhor vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família, vai guardar a sua vida, vai guardar os seus negócios, vai guardar a sua prosperidade, vai guardar a sua honra, o seu ministério, debaixo do poder do nome de Jesus. Outra coisa que Davi vai, nesse tempo de caverna, entender que ele precisa rever algumas estratégias, que ele precisa rever algumas formas de vida, que ele precisa ajustar algumas coisas. É importante que você entenda isso. Davi, por mais que estava fazendo o melhor, tinha coisas que precisavam mudar, tinha coisas que precisavam ser transformadas. Eu quero declarar para você, esse tempo de caverna, esse tempo de abrigo, esse tempo de parada, esse tempo de recuo, é para rever estratégias. Nós precisamos aprender que em meio a guerras, há momento de recuar, há momento de rever estratégias, há momento de repensar. E Davi vai, logo após ver o rei Saul invadir o santuário do Senhor e vai matar todos os sacerdotes, só Abiatar vai escapar para estar com Davi. Olha que interessante. Então Davi agora vai ter que mudar a sua estratégia, Davi vai ter que rever os seus conceitos, Davi vai ter que fazer uma aliança com o filisteu por um tempo, para que isso o fortaleça. É importante você entender isso, que esse tempo as coisas precisam mudar, algumas coisas precisam ser adequadas, algumas coisas precisam ser moldadas, e o Senhor vai nos dar estratégia para isso, no nome de Jesus. E eu quero falar de pelo menos 4 coisas que vão acontecer nesse tempo de caverna, esse tempo de reclusão, esse tempo de recuo, esse tempo de estarmos guardados. Esse tempo vai promover pelo menos 4 coisas. Primeira delas, a primeira, nós seremos renovados, haverá um restabelecimento, haverá transformação e renovo. Eu quero me basear num texto de Efésios capítulo 6, o verso de número 10, que a Bíblia vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos do seu poder. Observe bem, Jesus está dizendo que nós precisamos estar fortalecidos nele. Hoje em dia, nós temos confiado muito na própria sabedoria, nós temos confiado muito na própria existência humana, na própria ação carnal. Nós temos confiado demais nas estratégias naturais, temos copiado estratégias. Jesus quer nos revelar coisas, Jesus quer nos ensinar. Olha que interessante, ele vai dizer assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas lutaremos contra principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, lutaremos contra as potestades do ar, como essa que nós estamos enfrentando. A nossa luta e a nossa batalha precisa ser travada no ambiente da fé, e para isso nós precisamos de um renovo de entendimento, nós precisamos de um fortalecimento, precisa sair de dentro de nós uma ousadia maior, para que nós possamos confiar mais no Senhor e usar as suas estratégias. Infelizmente, por conta disso, nós acabamos vivendo da nossa própria maneira. Isaías 40, verso 31 vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, voarão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Jesus quer tirar o cansaço da nossa vida, quer tirar o enfado, tirar essa pressão que o mundo tem colocado. Como, pastor? Fazendo com que você seja renovado, com que você seja restabelecido no princípio das coisas, na dependência do Senhor, na confiança dele, e você seja fortalecido naquilo que Deus lhe deu. Eu vou ler um texto que a pastora Iraídes leu no começo desse culto, abrindo os louvores. Ela leu 2 Coríntios capítulo 4, quero ler com você de novo. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Deixa eu ministrar profeticamente sobre a tua vida. Deus quer te dar renovo nesse tempo, renovo de entendimento, renovo de compreensão, renovo de alegria, renovo de força, renovo de estratégia. Ele quer mudar a sua mente, abrir a sua visão e te fazer compreender que tem coisas que vão ser desvendadas nesse tempo da escuridão, tem áreas que vão ser abertas nesse tempo que tudo está fechado.
O Senhor vai te mostrar caminhos que até agora você não via. E como vai ser isso, pastor? Ele vai renovar o seu interior, Ele vai abrir o seu entendimento, Ele vai ministrar graça dentro de você, e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração. Segunda coisa, e eu estou me baseando no texto de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 22, amém? Quando Davi vai para a caverna de Adulão. A segunda coisa, a Bíblia diz que a família foi até ele. Pastor, o que vai acontecer conosco? Vamos lá em Efésios. Eu vou ler um texto em Efésios, não vou voltar em Samuel, não, vou direto em Efésios, capítulo 3, no verso 14. Eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo com você, ó. Verso 14 diz assim: por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha que interessante, Paulo está dizendo que a oração que ele vai fazer ao Pai está direcionada por um entendimento que a família que está no céu e a família que está na terra, todas elas estão debaixo do poder do Eterno. Olha o que ele diz: toma o nome do Senhor, vive pelo poder de Cristo, porque lá em Gênesis 2, a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas, Gênesis 12, perdão, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus nos abençoou, Deus estabeleceu bênção sobre a sua casa, e muitas vezes nós não entendemos onde Deus nos devolveu, no ambiente da família. E hoje a minha esperança é que você esteja aí com a sua família ouvindo essa palavra, e eu quero declarar sobre a tua família a unção que vem do alto, a graça que vem do Eterno, vai envolvê-la, vai ajustá-la, vai abençoá-la de forma exuberante e abundante nesse tempo de aflição, nesse tempo de luta, nesse tempo de adversidade. A sua casa vai servir ao Senhor Jesus. Quando o Senhor toma Zaqueu para ir entrar na sua casa, Zaqueu toma algumas medidas, Zaqueu já resolve as suas pendências que ele tinha com o povo. A Bíblia diz que Jesus vai declarar: hoje a salvação chegou a esta casa. Não chegou só a Zaqueu, chegou a todos que pertenciam à sua família. Quando Cornélio intercede pela sua casa em Atos 10, a salvação chega para toda a sua casa. O carcereiro de Atos 16, a salvação chega para toda a sua casa. Então quero declarar: a sua família é bendita nos céus e na terra, ela tem por nome o nome do Eterno. O Senhor te abençoará, o Senhor te dará estratégias nesse tempo para viver a harmonia com a família, para viver a paz com a família, para restaurar casamentos, para restaurar a união, para restaurar relacionamentos, para ser uma bênção no nome de Jesus. Recebe essa palavra aí, recebe essa virtude, todas as famílias. Olha o que diz aqui, a Bíblia diz que tomam, aleluia, Efésios capítulo de número 3, verso 14 e 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O Senhor vai te abençoar. O versículo seguinte diz assim, ó: ora para que, segundo as riquezas da glória de Cristo, conceda-lhes que sejam fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Deus vai te renovar, te fortalecer, vai te dar experiências nessa área e vai te abençoar. Terceira coisa que Deus vai nos fazer, além de nos renovar, de nos fortalecer, de nos abençoar na família, o Senhor vai nos dar reflexões, pensamentos sobre que posição nós estamos ocupando em Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, nós conhecemos o texto: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deixa eu lhe dizer, hoje você está encontrando tempo. Você parou na sua casa um grande tempo, sobrou tempo. Olha que interessante. Outrora você dava desculpa que não tinha tempo. Agora que você tem o tempo, qual o ajuste que você fez? Qual foi o ajuste que você colocou? Você dedicou o seu coração ao reino? Você parou para meditar na palavra? O salmista diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que medita na palavra dia e noite. Você você fez reflexão sobre a posição que você está em Cristo? Pois bem, esse tempo lhe trouxe reflexões, para que você repense: Jesus, que lugar o Senhor ocupa na minha vida? Ou melhor, que lugar eu estou colocando o Senhor na minha vida? É tempo de reflexão. A Bíblia diz, querido, em João capítulo 3, que quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. E esse é o tempo que Jesus quer nos gerar em novidade de vida, quer nos gerar expectativa nova, quer usar essa forma que o mundo nos obrigou a vivermos, para que você seja abençoado.
para que você dê prioridade ao reino, para que você ore mais, para que você leia mais, para que você repense, para que você reorganize as suas atitudes, porque talvez os seus atos não sejam agradáveis ao Senhor, e hoje o Espírito te encontra quieto, para que possa falar ao seu coração. Está falando aqui através dessa palavra, falou com Davi na caverna de Adulão, está falando com você na caverna da sua aflição. Ele está declarando: é tempo de reflexão, é tempo de rever o seu coração, é tempo de olhar de novo para a introspecção do seu eu e analisar quem é o trono que está governando aí. É do Eterno? É o reino em primeiro lugar? Ah, pastor, não é. Então é tempo de ajuste, é tempo de firmar os nossos passos, é tempo de renovar a nossa aliança, é tempo de colocar a casa em ordem, e Deus nos deu essa oportunidade, está estabelecido no céu e na terra, o Senhor já nos deu esse tempo. E por último, eu quero dizer para você, deixa eu ler só mais um texto. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, oh aleluia, verso 20, eu quero deixar esse texto para você, porque Paulo vai nos dizer que o reino, ele não vem só com palavra, ele vem com poder, ele vem com autoridade, amém? Eu quero ler o texto com você, só para frisar no seu coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 20, diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que Deus está dizendo para conosco? Que é tempo das manifestações do reino acontecer. Lá em Marcos 16:15 ele diz: vão pregando pelo Evangelho, anunciem a toda criatura, os sinais vão seguir. Evidência. Ele disse: permanece em Jerusalém, vão receber o poder do Espírito e ser-me-ão testemunhas, os milagres vão seguir. Então ouça o que eu estou lhe dizendo: quando nós colocarmos o reino de Deus na prioridade, os sinais dos céus, os sinais na terra serão claros e evidentes na manifestação de Deus na nossa vida, no nome de Jesus. E por último, amém, eu quero deixar para você que esse tempo, primeira coisa é renovo, é revestimento, é fortalecimento. O segundo é ajuste na família, é mover na história da família. O terceiro é reflexão sobre a nossa posição em Cristo. E por último, é criar, é achar o novo, é viver o novo. Porque esse tempo, quando nós nos ajustamos, quando nós nos reconhecemos em Cristo, quando nós nos reposicionamos dele, as coisas novas começam a surgir. Eu quero declarar na sua vida: coisas novas virão na tua direção nesse tempo, em que tudo parece incomum, que tudo parece doido, perdido, desorientado. O Senhor te dará visão de novo, o Senhor te fará enxergar coisas novas, porque é assim que Deus fez no passado, é assim que Deus vai fazer conosco nesse presente. Pessoas vão sair dessa crise extremamente fortalecidas, sairão com a sua vida restaurada, sairão com visão de Deus para o seu coração, sairão com autoridade profética. Por quê? Porque enxergaram as coisas novas. Jeremias capítulo 33 verso 3. Jeremias está numa posição extremamente delicada. Ele está preso numa prisão no pátio da guarda, lançado num fosso profundo, e ele vai clamar ao Senhor. E o Senhor roga que ele clame mais, que ele intensifique o clamor e diga assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o ajuste que você está fazendo, a forma como você está priorizando o reino, a dedicação que você vai tomar depois dessa palavra, com relação à sua família, com relação ao seu renovo interior, vai fazer com que Deus libere as coisas que estão preparadas para você. Você vai começar a viver coisas grandes e firmes, preparadas pelo Senhor. Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus na sua vida. Há coisas grandes de Deus para a sua casa, há coisas grandes de Deus para a sua vida, há coisas firmes, estáveis, seguras, há coisas perenes. João 15,16 diz que os frutos que Deus vai nos conceder são frutos permanentes, não são frutos recorrentes que vão se perder com o tempo. Não, você vai frutificar, os seus frutos serão permanentes. Por quê? Porque é assim que Deus faz conosco. Então se prepare, porque nesse tempo eu quero encerrar lendo para você 1 Pedro capítulo 5, verso de número 10, que vai testificar isso. Mas eu quero abençoar você dizendo: o Senhor fará com que coisas firmes, coisas novas, coisas grandes sejam estabelecidas para você, por causa da postura, por causa da determinação, por causa da atitude que você está tomando nesse tempo de aflição. Amém? Quero lembrar
Em João 16, 33, Jesus disse que nos daria a sua paz, e ele disse: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu, e a nossa fé nos fará com que ele nos faça vencer, no nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu vou repetir, amém? Depois de haver padecido um pouco, ele mesmo, aquele que nos tirou lá das trevas, que nos trouxe para o seu reino, que nos deu a sua graça, a Jesus Cristo, ele nos aperfeiçoará, nos confirmará, ele nos fortificará e nos fortalecerá. Recebe essa palavra no seu coração, porque essa é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita para a sua vida. Nós estamos num tempo em que o Espírito de Deus vai visitar a nossa caverna. Davi, quando saiu dali, saiu com todos restaurados. Davi saiu com postura, Davi saiu com autoridade, Davi saiu com estratégia, Davi saiu com visão, e principalmente as pessoas que estavam com ele foram motivadas na mesma direção. Você vai ser um motivador desse tempo. Eu tenho certeza que essa palavra vai te fazer pensar, não porque ela foi dita por mim, mas porque ela foi liberada por Deus ao seu coração. Ela foi liberada pelo Eterno para que você possa fazer reflexões interiores, para que você possa fazer ajustes, para que você possa perceber o renovo e principalmente você possa ver fluindo do Senhor coisas grandes, coisas firmes que você ainda não sabe, mas que o Senhor tem preparado para você para esse tempo, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero te abençoar, quero declarar que esse mover, essa forma que Deus estabeleceu para nós cultuarmos juntos hoje, é preparação para que nós possamos fazer uma autoanálise, uma reflexão e sabermos que o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, a nossa mente não percebeu ainda, o nosso coração não conseguiu discernir, porque é grande. Isso que o Senhor está falando é parte do que está preparado. Imagine quando Ele falar-nos das suas grandezas e da sua glória, e é isso que Deus quer nos dar, é nesse nível que Deus quer nos levar, e esse é o tempo que Deus preparou, para que nessa caverna, para que nesse momento de reclusão, para que nesse momento de parada, nós possamos ter atitudes novas, nós possamos ter prioridades novas, nós possamos ter determinação e possamos receber o que Deus nos prometeu, no nome de Jesus. Ele está com você, Ele não te abandonou, Ele me deu essa palavra para te entregar, porque você é terra boa, você é terra fértil, e Ele vai abençoar você e a sua casa, no nome de Jesus. Pai, eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, Pai, abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, a cada um, meu Pai, ó Deus, dessa família que está reunida, dessa casa que está reunida, seja, Pai, 1, 2, 10, não importa quantas pessoas estão ali, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre eles, e que essa palavra, ela seja, Pai, como uma espada aguda de 2 gumes, que vá visitá-los, que vá fortalecê-los, que vá fazê-los, Pai, crescer, que vá fazê-los dar frutos, Pai, e esses frutos sejam permanentes. Eu quero repreender, Pai, toda a contrariedade, toda a dúvida, todo espírito contrário que se levantou nesses dias, ó Deus, para colocar medo e decepção no coração do seu filho. Não, o Senhor tem coisas grandes e firmes, o Senhor tem coisas ocultas, guardadas, que serão desvendadas agora, serão reveladas para esse tempo, porque Ele vai priorizar o teu reino, porque Ele vai ajustar a sua história, porque Ele vai tomar novas medidas, e isso fará com que a mão do Senhor esteja sobre ele, e grandes coisas fará o Senhor por nós. Eu os abençoo e declaro um novo tempo, Pai, vindo, Senhor, debaixo de muita graça, muita alegria e muito mover do teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Quero te agradecer, quero louvar a Deus pela sua participação, amém. Quero louvar a Deus pela sua compreensão por esse tempo, amém. Quero dispor meu coração para que nós possamos, através dos meios sociais, nos comunicarmos, tirarmos qualquer dúvida, nos ajudarmos, amém. Hoje me veio uma preocupação muito grande com relação às pessoas que possam ter necessidade nesse tempo, e essa igreja é uma bênção nisso, a gente sempre socorre, a gente sempre atende. Então você esteja motivado nisso em oração, esteja atento a tudo que está acontecendo, mas não esteja desapercebido do reino. Nós somos cidadãos do reino, somos filhos do reino, somos escolhidos do Senhor para viver o reino. Então usufrua disso, entre nessa comunhão,
Entre nessa alegria, entre nessa certeza de que Deus está atento e Ele manifestará a sua glória sobre essa situação, no nome de Jesus, amém? Nós veremos o Senhor sendo exaltado nessa nação, porque o nome dele está sendo glorificado há muito tempo. Há tempo em que o Senhor tem sido louvado nessa nação. Nós veremos o Senhor levantando, amém, a sua mão sobre nós e nos abençoando, no nome de Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar na sua casa, através do meio social, através da ajuda do meu filho, da minha esposa, declarando bênçãos sobre a tua vida, amém? Ore por nós, para que permaneçamos firmes, cheios do Espírito Santo. E terça-feira nós voltamos aqui e vamos transmitir mais